Estamos de volta com essa edição especial do Jornal da Alterosa para a Rede Alterosa, todo o estado de Minas Gerais, unido agora nesta cobertura especial Eleições 2022. Recebemos hoje o presidente Jair Messias Bolsonaro, nos honrando com a presença também o governador reeleito de Minas Gerais, Romeu Zema. E as fronteiras brasileiras seguirão abertas para acolher aqueles que fogem da fome, da violência ou de regimes que desrespeitam o ser humano? Nós temos recebido refugiados quase do mundo todo. A última ação nossa foi oferecer para a Nicarágua que padres e freiras que estão sendo perseguidos por aquele regime venham para cá. Nós recebemos, em média, 600 venezuelanos lá em Roraima, na cidade de Pacaraima. E chegam numa situação bastante complicada. Os adultos chegam pesando, em média, 15 quilos a menos. E nenhum traz um só cão ou gato, porque já comeram tudo na Venezuela. Não queremos isso para o nosso Brasil. Na área de segurança pública no Brasil, eu sou repórter policial há mais de 30 anos, fiz a minha carreira, inclusive lá na terra do Santini, da Rota, em Campinas, muito atuante, um abraço. Povo de São Paulo também. O Brasil vive hoje um índice inusitado de redução de homicídios nos últimos anos. Era quase que lei falar, Brasil, 60, 70 mil mortes todo ano. Era quase isso estabelecido. Isso reduziu muito nos últimos anos, durante a sua gestão. O que o senhor vê, prevê e quer mudar e trabalhar na área de segurança pública? A primeira medida nossa foi transferir o Marcola de São Paulo para um presídio federal. Ou seja, ele deixou de... O Marcola, desculpa, aquele? Aquele. O Marcola é do PCC. PCC. Ele comandava o crime de dentro de um presídio de São Paulo. Quando botamos para um presídio federal, comunicação zero, já demos um recado e começou a diminuir a violência no Brasil. Isso vem também de nós termos colocado boas pessoas no Ministério da Justiça. O atual ministro da Justiça é um delegado da Polícia Federal. É comum fazer operações integradas com os estados, respectiva à Secretaria de Segurança, operações as mais variadas possíveis. A Polícia Federal e a Polícia Rodoviária Federal têm batido recorde, ano a ano, de apreensão de drogas, de armamento ilegal e também de dinheiro pelo Brasil todo. Várias medidas tomadas, tem também a participação dos governadores, isso é claro, a gente não pode fazer ela sozinha, porque na ponta da linha a segurança é responsabilidade do respectivo governador, que tem influenciado na diminuição da violência no Brasil. Agora, a criação de empregos também ajuda a diminuir a violência. Então, a pessoa que está empregada, ela está menos propensa a fazer algo de errado. Você vê, quando você cria o Pix, a saidinha de banco caiu o número de roubos, porque o cara não vai mais buscar dinheiro no banco, nem no caixa eletrônico. Ele vai numa mercearia, numa padaria, ou até mesmo com o vizinho. Então, várias medidas tomadas nesse sentido fez diminuir em torno de 40% a mortes violentas por arma de fogo no Brasil. E creio ainda, não sei se o Zema vai concordar, a nossa política de fazer com que o cidadão de bem, com critérios, caso queira ter uma arma, a compre, eu acho que isso também ajudou a inibir marginais de sair por aí fazendo besteira, porque ele sabe que pode topar com alguém armado legalmente na sua frente. E pode me falhar a memória ou não, mas com o Pix, o senhor promoveu a inclusão no sistema financeiro de, no mínimo, 40 milhões de pessoas, em sua maioria mulheres e jovens, que estavam à margem. Essas pessoas nunca tinham feito uma conta em agência bancária. Nasceu lá por ocasião do auxílio emergencial, que em poucas semanas a Caixa começou a pagar diretamente a 68 milhões de pessoas que requereram auxílio emergencial por ocasião da pandemia. E esse pessoal ficou com essa conta inativa, uma parte disso aí. Daí o Banco Central, o nosso Banco Central, teve a ideia de criar um Pix. Hoje o Pix está sendo pretendido por vários países do mundo, entre eles Estados Unidos. E falando da inclusão das mulheres, eu queria destacar aqui também uma outra questão, que é esse papel atuante que sua esposa, a primeira-dama, tem no seu governo, desde o dia de sua posse, à frente de trabalhos de voluntariado gigantescos e propagados no Brasil inteiro. Como é que o senhor
É difícil, eu vou perguntar para o presidente ou para o marido. Mas como é que o senhor fala para ela assim? O presidente, o senhor vira para ela, primeira-dama não, fala assim, dona, né? A senhora só faz isso para mim, a senhora aumenta o voluntariado, vamos fazer campanha, vamos viajar. Ou ela que fala para o senhor, Jair, desculpa, Jair, como é que funciona? Porque o trabalho dela é muito destacado. Acredite se quiser, vem dela. Ela que manda? Vem dela, tá? É ela que manda, presidente? Manda, quem pode obedece quem tem esposa. Então é ela que manda? Ela que manda. E ela tem agora também me ajudado em campanha. Eu não sabia desse potencial dela. Ela apareceu pela primeira vez falando em público por ocasião da convenção minha. E ela realmente fala. E fala 20, 30 minutos e não cansa ninguém. E fala muito bem. E tem andado pelo Brasil agora também, falando da situação, do que ela faz com várias pessoas. Você pode ver. O que é um raro? É um garoto, uma pessoa que tem uma doença rara, que realmente é bastante caro o tratamento disso. Ela conseguiu, obviamente, né, fazer com que o Ministério da Saúde viesse atender essas pessoas com mais efetividade. Quer ver uma sugestão dela? Ela falou, olha, por que o taxista, por exemplo, o taxista está isento de pagar IPI, bem como as pessoas com deficiência, de pagar IPI quando compra seu carro e o surdo não. Então, ela falou tanto lá que essa ideia alguém acolheu. Hoje, o surdo não paga IPI para comprar o seu carro também. Entre outras tantas medidas dela, nossa, da equipe, que é uma equipe muito aberta, e pessoas voluntárias de verdade que trabalham com ela. Isso é muito bom, é louvável, e seria bom fazer uma entrevista com ela, que daria um banho nós dois, hein, pode ter certeza disso, sobre esse tratamento. Uai, presidente. É o senhor que manda ela. Não, eu posso pedir, por gentileza, o senhor pode levar o meu convite a ela. Ela pode fazer, eu vou pedir. Nós vamos lá, ou ela vem aqui fazer uma entrevista com ela. Falar, é algo fantástico que ela tem a falar, o tratamento dessas pessoas. Como, por exemplo, junto com a Damares, que é a grande parceira dela, né? A questão das escalpeladas. Aquelas mulheres que perderam todo o couro cabeludo e às vezes o couro da face também, porque o seu cabelo entrou no eixo de um barquinho, lá na região da Amazônia, ou lá na ilha de Marajó. Escalpela, então, tira tudo. As medidas para proteger o eixo e também dá para essas mulheres que vivem em casa, escondidas. Você não sabe, dentro de casa escondida, porque ela tem vergonha da sua situação. Foi dado para elas o tal do BPC. É um benefício de um salário mínimo para essas mulheres. E também, por exemplo, a questão das crianças com Zika. A pensão foi para a mãe de forma vitalícia para essas crianças. Também incluímos no seguro defeso, que é aquele período que o pescador não pode pescar para o peixe poder se procriar, botamos no seguro defesa as mulheres, as marisqueiras, aquelas que pegam o caranguejo nos mangues. Também, uma das últimas ações, que tem participação dela, mas grande parte do parlamento brasileiro, nós mudamos a lei da laqueadura. A mulher agora não precisa ter 25 anos para fazer a laqueadura, pode ter 21. Ela pode fazer a laqueadura imediatamente após o parto. Até essa lei tinha que esperar 6 meses. E uma coisa muito importante, né? A mulher tinha que ter autorização do marido para fazer. Então não tem mais essa conversa. O maridão não manda, não. Ele cuida, ele não quer fazer a vasectomia e fica perturbando a mulher, negando a mulher fazer a laqueadura. Porque o homem pensa que vai ter algum problema fazendo a vasectomia, né? Não vai ter, porque eu já fiz. Pode ter certeza disso. Sem problema não, fique tranquilo. Então, e por que eu teria que ficar intranquilo, porque presidente? Porque sempre o homem leva para o lado que ele vai ter algum problema com a vasectomia. Não tem. Então, a laqueadura já é lei, é participação de todos, em especial do Parlamento brasileiro, que beneficiou em muito as mulheres do Brasil. E também, quando se fala em mulher, o número de mortes de mulheres, chamada aí feminicídio, também diminuiu. Quando eu era candidato lá atrás, Ema, falaram que eu ia fazer maldade com a comunidade LGBT, ia fazer maldade, matar, etc. E nosso governo também, o número de mortes do pessoal desse grupo LGBT caiu bastante. Ou seja, um governo que faz por LGBT, faz por mulher, faz por todo mundo. É um governo que visa fazer bem ao próximo sem ver a quem. As mulheres sempre marcaram as nossas vidas, principalmente na nossa época,
porque quase sempre as professoras eram mulheres. Raramente a gente tinha um homem professor. Escola pública, os senhores também passaram por escolas públicas, então aquela mulher ela era uma referência moral. A educação que ela dava para as crianças, para os jovens adolescentes, a professora era autoridade na cidade pequena. Tinha o gerente do banco, o padre e a professora. O senhor lembra bem disso. E eu queria falar, essa introdução, me permita, da questão da valorização das mulheres professoras e dos professores também. O que o senhor trabalha nesse sentido na educação, com vistas aos nossos mestres? Nós demos o maior reajuste para os professores do ensino fundamental do Brasil, 33%. Tá? Foi o nosso governo. E quando você fala de antigamente, né, eu era moleque, geralmente a maioria eram professoras. Tá? E em qualquer festa na cidade, um cara ia casar. As primeiras pessoas que entraram na lista de convidados eram as professoras. Então, todas elas nos marcaram. A minha primeira professora faleceu o ano passado, de nome Tutu, era o nome que era chamada na escola, faleceu com 101 anos de idade em Jundiaí, São Paulo. Jundiaí, terra maravilhosa, do lado de Campinas, cara. Né? Eu sou registrado em Campinas. O senhor é registrado em Campinas? Porque naquele tempo, né, eu nasci no interior, em Glicério, e o garoto só teria futuro se tivesse nascido numa cidade grande. Esse era o pensamento da época. Meu pai me levou para Campinas e me registrou no cartório lá. Olha só, então o senhor é nascido em Juiz de Fora, em Campinas, em Glicério, né? E criado em Eldorado Paulista. Criado em Eldorado. Em Campinas eu sou macaca, torço para Ponte Preta. O senhor fez SPSEC, então? Fiz um ano de escola preparatória de cadeias. Escola preparatória de cadeias, exame disputadíssimo para ingressar, né? Concurso, e passei em concurso de escola pública. Os 2 cursinhos, entre aspas, que eu fiz foi o Instituto Universal Brasileiro por Correspondência. Famoso. Fiz português e fiz eletricidade. Só falta o senhor falar que colecionava selo, era filatelista, só faltou o senhor falar isso. Eu colaborava com o Estado de São Paulo fazendo palavras cruzadas. Então, o Estado de São Paulo não publicava, de vez em quando, palavras cruzadas com o meu nome lá embaixo. Jair M. Bolsonaro, Eldorado Paulista. O senhor fazia palavras cruzadas. E eu entregava jornal também, que eu tinha meus 14, 15 anos, e quando saíram quase 30, né? Quando saía a palavra cruzada, eu não jogava o jornal na área. Eu batia na porta e falava, na página tal tem uma matéria de Eldorado Paulista. O senhor já era marqueteiro também, o senhor era publicitário. Comecei a fazer esse marketing lá nos anos 70, em Eldorado Paulista. E o FIES, o senhor deu babão para a meninada aí com a história do FIES, né? Com essa renegociação. Tem mais de 1 milhão de jovens que têm uma dívida para eles impagável junto ao FIES. Então, acertamos, o Congresso aperfeiçoou a nossa proposta, e o jovem que deve pode procurar a Caixa Econômica ou o Banco do Brasil, até mesmo por aplicativo, e poderá ter uma anistia de até 99% da sua dívida, e esse 1% pagar em até 150 prestações. Olha, a exploração de lítio do Vale do Jequitinhonha já passa a ser uma realidade a partir de agora. Problemas que tinham de burocracia, e nós eliminamos tudo isso aí com o nosso ministro das Minas e Energia, e agora a iniciativa privada vai investir na exploração de lítio no Vale do Jequitinhonha. E o Brasil deixará de ser importador, né, que é matéria-prima para a bateria, e vai ser exportador. Eu acho que o Brasil pode exportar tudo o que ele quiser, porque nós temos tudo, né, presidente? Tem tudo. É que eu falei da tabela periódica lá em Roraima. Aí no estado do Amazonas também. Tem vários locais do Brasil que tem tudo embaixo da terra. Sem falar em Minas Gerais, que o Zema pode falar melhor do que eu. Aqui tem tudo. O Zema tem uma mina aqui incalculável, de nióbio. O Zema tem uma mina? O Zema é o mineiro, ele não é mineiro? Tem. O estado de Minas Gerais. É a mina de nióbio. É o nióbio em Araxá. Araxá, ué. CBMM ali, lá no Barreiro, né? E só nós temos isso uma no mundo. Uma riqueza mundial. Isso, a maior mina do mundo. É a maior mina de nióbio no mundo. Exato. O Brasil talvez hoje produza aí 80% do nióbio que é produzido no mundo. Presidente,
minha palavra inicial é de agradecimento. Eu sei da correria do senhor nessa agenda, nesses dias todos. Muito obrigado por essa deferência aos diários associados, ao Estado de Minas, à TV Alterosa, ao Portal UAI, de separar esse seu tempo e nos atender. Muito obrigado. E eu queria a mensagem final do senhor para a gente encerrar esta edição especial. Eu agradeço a todos os mineiros que votaram em mim por ocasião do primeiro turno. Agradeço o apoio do governador Romeu Zema, bem como de centenas de prefeitos. E nós precisamos de mais votos que venham do outro lado, ou que venham dos indecisos, daqueles que não foram votar. O futuro do Brasil passa pelo dia 30 de outubro. E nós sabemos que hoje em dia você pode fazer comparação comigo e o outro candidato, porque ele já foi presidente também por 8 anos. E creio que essa comparação fará você levar ao melhor nome. Alguns não votam em mim, dado o meu comportamento que, por vezes, exagero. Sou um pouco agressivo nas palavras. Isso vem da nossa indignação. Eu peço desculpas a essas pessoas. O que está em jogo aqui não é esses deslizes por parte de um presidente que falou um palavrão aqui e acolá, que a gente procura melhorar. Peço desculpa no tocante a isso aí. O que nós precisamos é de gente para bem administrar o nosso país. Temos um excelente convívio com o governador Zema, que já está reeleito, e continuarmos esse bom relacionamento para cada vez mais podermos fazer Minas Gerais ter realizado os projetos que interessam ao Estado. Interessando ao Estado, interessam ao nosso Brasil. Também todos sabem daquela preocupação nossa, que há uma diferença enorme com o outro candidato. Nós respeitamos a família. A família é sagrada. A família tem que ser preservada a qualquer custo. E assim sendo, nós somos contra a liberação de drogas, nós somos contra aquela história da ideologia de gênero, que a tua filha de 6 anos de idade e no banheiro está um moleque de 8, 9, 10 anos ocupando o mesmo banheiro. E nós, com esse posicionamento de ter a liberdade acima de tudo, vendo o que o Brasil fez ao longo desses 3 anos e meio, mesmo enfrentando uma pandemia e uma guerra lá fora, estamos muito bem em relação ao mundo todo, nos números da economia. E também atendemos aos mais necessitados, aos mais pobres. Tiramos esse cidadão daquela Bolsa Família, que começava com R$40 por mês, e colocamos todos ganhando no mínimo R$600 por mês. Isso é possível porque temos responsabilidade fiscal e é um governo que não rouba. Um governo que não rouba, sobra dinheiro para saúde, educação, segurança e projetos sociais, como o Auxílio Brasil de no mínimo R$600. Nesse momento, muito obrigado a todos de Minas Gerais, em especial lá o povo de Juiz de Fora, a minha terra onde eu renasci. Se essa for a vontade de Deus e também a vontade da maioria da população daqui, nós seremos vitoriosos em Minas e governaremos o país por mais 4 anos ao lado do Romeu Zema. O senhor me concede um direito de resposta? O senhor me concede? O senhor irá aos debates? Tem vários debates programados agora. O senhor vai ou não vai? Iria a todos os debates. O senhor vai a todos? O próximo agora é domingo. O senhor irá a todos? A todos os debates, sim. O senhor quer deixar sua mensagem, governador? Eu quero reforçar o que o presidente disse. Minas Gerais, acho que mais do que qualquer outro estado, sabe o desastre que foi a gestão PT aqui. E o mineiro precisa saber que o que é bom para Minas Gerais é nós termos o presidente Jair Bolsonaro como presidente. Governador, muito obrigado, viu, do senhor ter estado conosco aqui. Presidente, Estamos juntos. isso vai dar ciúme, hein? O senhor falou que ia virar casamento, virou mesmo, né? Presidente, muito obrigado, viu? Muito obrigado por nos receber. Esta foi a edição especial Eleições 2022 do Jornal da Alterosa com o presidente Jair Bolsonaro. Fique ligado na nossa programação. Corre para o portal UAI, que você terá a cobertura completa desta entrevista e também nas páginas do Estado de Minas. Até a próxima.